Deixa eu te falar uma parada. Para de ficar querendo complicar as coisas, pô. É um pensamento simples. O que eu vejo muito é gente criando soluções complexas para coisas simples. Se você tem qualquer tipo de problema, não importa qualquer tipo de problema, se é relacionamento, se é profissional, se é financeiro, a solução vai começar quando você passar a ter um pensamento simples, pensar em coisas óbvias e passar a considerar essas coisas. Eu vejo muita gente criando soluções complexas para algo simples, ocupando um espaço mental com coisas que não servem na vida real. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo meu. Eu tenho uma fase que eu estou tomando muita decisão, estou amadurecendo um pouco mais, estou me passando por uma situação diferente. E aí ele veio me fazendo um monte de pergunta complexa que, como eu já tenho um filtro bem claro, eu já consigo identificar quais que são esses tipos de pergunta. Ele, qual que é o sentido da vida? Você tem medo de morrer? Não sei o que é isso, não sei o que. Eu falei assim, pô, velho, eu não fico pensando isso porque a minha energia mental, ela é limitada. Então eu tenho que saber muito bem com o que eu ocupo a minha mente. Esse tipo de pergunta, por exemplo, é, você tem medo de morrer? E o que é a vida? São perguntas que não cabe você ficar guardando um espaço mental na sua mente. Eu falo sobre essas duas perguntas porque são coisas muito simples, mas que eu vejo muita gente ocupando o espaço mental sobre coisas para poder criar uma solução complexa sobre algo simples. Quando você entender que, quando você passar a ter um pensamento, é meio ofensivo o que eu vou falar, mas quando você passar a ter um pensamento idiota, você vai parar para ver que a sua vida ela vai ser muito mais simples e que você vai passar a ter muito mais soluções para problemas que muitas vezes não são nem problemas reais, são problemas que você mesmo criou na sua mente. Quando eu falo você ter um pensamento idiota, é o quê? É você parar de complicar as coisas que são simples. Exemplo, poxa, eu vou mudar de trabalho, eu não sei o que é que eu faço, ah, eu tô com medo, eu tô isso, eu tô aquilo. Daí você parar para ter um pensamento racional, você parar para analisar. A gente está em uma era que é muita essa parada de tela, é muita questão de comparação, e a gente está esquecendo os velhos modos, os modos antigos. Que é o quê? Que é papel e caneta na mão, para a gente voltar a ter velhos hábitos para conseguir reprogramar o nosso cérebro para ser um pensamento simples. Eu tô pensando, não sei se eu saio do meu trabalho, se eu não saio. Tô querendo criar coragem para pedir uma promoção. Tô querendo ter uma ideia nova. O que é que eu faço? Volta aos velhos hábitos. Papel e caneta na mão. Escreve lá. Bota pontos positivos de um lado, ponto negativo do outro. Pensamento simples, aí. Entendeu? Tô com problema no relacionamento. Papel e caneta. Bota de um lado, bota do outro. Porque quando você fica atualizando o seu pensamento, né? Utilizando as ferramentas atuais, você tem que ter uma maturidade muito grande, porque da mesma forma que as ferramentas estão para coisas boas, estão para coisas ruins. E querendo ou não, como a gente vive muito de uma forma automática, muitas vezes a gente não para ter um pensamento analítico e acaba só complicando coisas simples. Ao invés de você ficar se comparando, de você ficar seguindo o conselho de uma pessoa que está em uma situação de vida diferente da sua, pare para se reconhecer. Muitos dos nossos problemas são problemas que nós mesmos criamos porque não nos reconhecemos. Nós não sabemos do que gostamos. A gente fica fazendo as coisas de forma automática. Pense de uma forma simples. Poxa, é, tenho que beber água durante o dia. Eu tenho que dormir minimamente bem. Eu tenho que me alimentar bem. Antes de dormir, tira ali 20, 30 minutos para você se refletir sobre as suas ações do dia. Quando você parar para se enxergar mais, você vai identificar o que que você gosta, você vai ter clareza nos seus objetivos e você vai ter um direcionamento mais posicionado para onde você está indo e para onde você não está. O que é que não que a gente tenha como controlar os nossos pensamentos, mas a gente tem como filtrar os pensamentos que vão ficar mais evidentes na nossa mente. Quando eu falo essa questão de ter um pensamento idiota, não é uma parada que eu criei da minha mente, não, tá? Tem um filósofo, um cientista, enfim, um estudioso aí lá dos Estados Unidos que ele veio com essa tese. Eu li o livro dele, assisti um vídeo também de uma palestra falando sobre isso, e foi a partir disso que eu passei a aplicar na minha vida. E depois disso daí, eu fiquei muito mais tranquilo, né? Antes eu me cobrava muito, buscava direções que na verdade não era nem direção que eu estava buscando, mas sim que eu estava
seguindo o caminho de outra pessoa, vivia uma pessoa ansiosa, não me alimentava direito, não saía de casa. E a partir do momento que eu passei a ter um pensamento simples, as coisas começaram a fluir mais de boa. Então, muitos dos nossos problemas que são externalizados, ele ali só é o resultado, tá ligado? Não é a causa. Muitas vezes a causa é a falta de reconhecimento próprio. É você não se enxergar. E quando você não se enxerga, você toma más decisões. Porque às vezes você tá em uma carência, aí você acha que você tá precisando de alguém. O que é que você faz? Você entra em um relacionamento. Às vezes você tá passando por uma fase difícil no seu trabalho e você fala assim, poxa, eu vou sair do meu trabalho. É, o que é que você faz? Fica desempregado ou então vai para um trabalho novo, mas com os mesmos hábitos. Por quê? Isso daí é por conta de falta de se auto-enxergar. Porque quando você tiver em um momento de carência, se você se auto-reconhecer, você vai ver que você não está necessitando da presença de uma outra pessoa, mas sim de uma presença sua para que você possa curar os problemas que você está tendo atualmente e não pegar esses problemas que você tem e depositar em uma outra pessoa para que depois acaba não dando certo e você desenvolver uma nova carência. Mesma coisa no trabalho. Às vezes você tem problemas no trabalho que são problemas que foram criados por você mesmo, ou em decorrência de hábitos ou vícios que você mesmo tem. Aí você sai do seu trabalho, fica desempregado, ou você vai por um trabalho carregando os mesmos hábitos. E o problema, ele continua te perseguindo. Então pense simples, velho. Não queira complicar as coisas. Quando você tem clareza sobre os seus pensamentos, as suas perguntas psicológicas serão todas baseadas em sim ou não. São perguntas objetivas. Você não vai ter dúvida. Ah, poxa, eu tô me sentindo mal hoje. Ok, mas eu preciso trabalhar. Preciso trabalhar por quê? Porque eu tenho meta, porque eu tenho responsabilidade. Pronto, vou trabalhar. Estou me sentindo mal. É o ponto de isso me afetar de uma forma irreversível? Não. Dá para trabalhar 5 horas, 6 horas? Dá? Pronto, eu vou trabalhar. Você percebe que são perguntas simples para problemas que são complexos, mas que se tornam simples porque você já tem uma certa clareza do que você está fazendo. Então, quando você tem clareza, você evita até se manter em um estado de tristeza. Eu mesmo, há uns meses atrás, eu gravei um vídeo falando sobre homem não ficar triste. E esse vídeo foi muito mal interpretado porque algumas pessoas tiveram um entendimento de que eu estava falando que homem não ficava triste. Não foi isso que eu estava falando. Eu falei que o homem não se permite se permanecer triste. Porque a gente, como ser humano, nós temos emoções. Ninguém fica feliz ao mesmo o tempo todo e nem fica triste. São estados que vai nivelando de um lado para o outro. Só que quando você tem uma capacidade racional mais aguçada, você pode se permitir passar por essa situação ou se permitir ficar nessa situação. Porque acontece alguma parada, acontece alguma coisa ruim, acontece um imprevisto, querendo ou não, isso te desestabiliza. Mas quando você tem clareza, você está posicionado dos seus objetivos, você consegue decidir se manter naquele estado ou seguir em frente. Pegou a visão? Você percebe que é coisa simples que eu tô falando, velho. É coisa simples. Mas o tanto de gente que eu vejo que não consegue ter essa visão, se eu te falasse, você ficaria apavorado. Até você mesmo que tá assistindo nesse momento, você pode não enxergar isso com clareza. Pare pra se enxergar mais, velho. Papo reto mesmo. Se olhe no espelho, enxergue sua imagem, pare para refletir sobre sua vida. Sempre deixe em evidência os seus objetivos, as suas metas, o seu porquê. Sempre mantenha esse tipo de coisas em clareza na sua mente. Porque durante o dia nós tomamos milhões acho que é exagero, mas milhares de decisões. E querendo ou não, a gente não consegue estar motivado e nem decidido ao mesmo tempo. Então é sempre bom você manter os seus objetivos em clareza psicológica, porque senão em algum momento, quando você não estiver se sentindo muito bem, você vai acabar esquecendo e aí ele vai ficar para trás. Isso vai desencadear um monte de problemas, um monte de coisas que vão se tornar prioridades, além do seu objetivo, que é de fato o objetivo que você está fazendo, que você faz hoje. Então, para resumir aqui a mensagem, pense de uma forma simples, não se cobre tanto sobre coisas que muitas vezes não têm relevância. Tenha clareza nos seus objetivos. Tente desenvolver mecanismos psicológicos para que com coisas complexas você consiga resolver simplesmente com a pergunta de sim ou não. Porque isso vai evitar que você gaste energia psicológica. Assim você vai ficar mais tranquilo e vai resolver muitos problemas que na verdade não são nem problemas reais.
São impulsos que você cria na sua própria mente em decorrência do cansaço da rotina diária. Basicamente é isso, esse é o que eu utilizo para ficar tranquilo em meio ao caos, para não fazer com que decisões complexas ocupem tanto a minha energia psicológica e que tem dado certo para mim bastante. Faço isso já há alguns anos e isso fez com que eu progredisse bastante. Eu era uma pessoa altamente ansiosa. Hoje continuo sendo ansioso, né? Porque isso é uma característica, mas eu sou muito mais tranquilo do que antes. Então, pense de forma simples que você vai ser muito mais racional e não vai deixar que as suas decisões e que o seu dia, as suas ações sejam baseadas somente em emoção. Pegou a visão? Se você gostou desse conteúdo, mete o dedo no like, deixa seu comentário abaixo e se você for novo, já se inscreve no canal e assiste esse vídeo que está aparecendo aqui para você, e com certeza você vai gostar também, beleza? O vídeo de hoje foi esse e até o próximo.